Oi pessoal, eu me chamo Flávia e estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência no tratamento do câncer de mama. Como comentei no primeiro vídeo, um dos possíveis efeitos colaterais permanentes da quimioterapia é a infertilidade. Por isso, eu e meu marido decidimos fazer o congelamento de óvulos antes de iniciar a quimio. E hoje eu vou contar para vocês como foi esse processo. Primeiro, o que é o congelamento de óvulos? Consiste em captar e congelar os óvulos de uma mulher para que eles possam ser usados no futuro. Segundo, como ele é feito? Quando eu fui fazer, o médico me explicou dessa forma, então eu acho que vai ficar mais simples. Toda mulher tem no seu ciclo menstrual os folículos que são produzidos pelos ovários. E esses folículos, o próprio corpo ele vai liberando hormônios que fazem com que alguns deles se tornem óvulos. Esses óvulos, quando estão maduros, eles são liberados para que eles possam ser fecundados e gerar um bebê. No caso do congelamento, o médico quer extrair a maior quantidade de óvulos possíveis. Então, a gente toma vários hormônios que vão estimular que vários desses folículos, a maior quantidade possível, se amadureçam e transformem-se em óvulos viáveis. E isso tudo é controlado pelo médico durante o processo do congelamento, até que chega o dia certo, que eu vou explicar o meu processo aqui como foi passo a passo, de quando eles aplicam a medicação que faz esses óvulos que estão lá maduros serem liberados e a gente vai para um procedimento que vai fazer essa coleta e retirar o máximo possível para poder congelar. Logo no início, quando eu descobri que haveria possibilidade de eu ficar infértil, eu já comecei a correr atrás do congelamento de óvulos. Eu não sabia ainda aonde que eu faria. Então eu vi em alguns lugares particulares. Para pacientes com câncer, normalmente as clínicas têm algum desconto. E eu lembro que a média de valores na época que eu pesquisei ficava entre 10 mil a 15 mil reais. É um processo bem caro, mas esse valor ele ainda é abaixo do que é cobrado para pessoas saudáveis. Então, se você sabe que vai ter que fazer a quimioterapia, o hospital onde você vai tratar não tem o congelamento de óvulos e você quer fazer isso, comece a pesquisar e pergunte pelo fato de você ter câncer se tem algum desconto. Mas graças a Deus eu descobri que no hospital onde eu estava fazendo o tratamento também incluía esse processo. E lá eles chamavam de oncopreservação da fertilidade, que era justamente essas mulheres que tinham câncer e queriam preservar sua fertilidade. Também fazia o tratamento de mulheres que tinham dificuldade para engravidar, na verdade a maioria eram esse tipo de paciente, mas eu consegui fazer através do mesmo hospital onde eu fiz o restante do meu tratamento e não tive que pagar nada. Bom, como eu iniciei o meu processo? Antes de eu ser internada para fazer a cirurgia, como eu falei no outro vídeo, eu já havia passado com a equipe de reprodução humana. E eles tinham me explicado que eu teria que ir até lá para iniciar entre o segundo a terceiro dia da minha menstruação. Só que até então eu ia fazer a cirurgia primeiro, então depois que passasse toda a cirurgia, passasse a recuperação, era para eu ir lá entre o segundo e o terceiro dia da minha menstruação. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu já contei que eu fui internada e cancelou a cirurgia de última hora. Mas, gente, mais uma vez, Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Eu fui internada no dia 6 de fevereiro e a minha cirurgia era para ser no dia 7 de fevereiro. E adivinha só, no dia 7 de fevereiro era o meu terceiro dia da menstruação. E eu estava no hospital. Então, também falei no outro vídeo, quando eu tava lá, né, o médico veio e falou que eu não ia mais operar. Eu falei isso pra ele, doutor, e o congelamento de óvulos? Eu preciso fazer antes da químio, se eu vou começar pela químio, eu tenho que correr. E aí ele falou, não, eu vou lá conversar com o pessoal da reprodução humana pra ver como que a gente pode fazer, e aí já iniciei o seu processo logo. E aí eu falei essa informação para ele, que eles me passaram, né, que eu teria que ir entre o segundo e o terceiro dia da menstruação e que eu estava no terceiro dia da menstruação. Quando eu subi para a parte da reprodução humana, eles já começaram o processo do congelamento na mesma hora, então deu tudo certo, graças a Deus.
Gente, eu vou falar uma coisa. Isso tudo aconteceu em fevereiro desse ano e depois disso eu já passei por muitas outras coisas. Então eu tentei buscar na minha memória o máximo de informações possíveis, mas eu confesso que eu não lembrei de todos os detalhes. Procurei até mensagens no WhatsApp que eu mandei para algumas pessoas na época para ver se eu tinha falado alguma coisa. Sorte que eu tenho todos os papéis aqui guardados, então eu pude olhar algumas informações, mas eu não lembro exatamente tudo como foi, a quantidade certinha dos folículos que eu tinha, porque realmente passou muito tempo já e minha memória apagou algumas coisas. Mas tudo que eu pude lembrar eu trouxe aqui e eu vou compartilhar com vocês. Bom, a primeira consulta foi no dia 7/2, que eu já estava no hospital. Então, com o ultrassom, a médica verificou quantos folículos eu tinha. Eles usam aquele ultrassom transvaginal e vão olhar nos óvulos e fazer a contagem de folículos que podem se tornar óvulos para serem coletados. Eu lembro que ela falou que eu tinha bastante. Agora eu não lembro exatamente a quantidade, mas eu acho que eram uns 30 mais ou menos. A partir daí, eu comecei a tomar várias injeções que fariam com que esses folículos amadurecessem ao mesmo tempo, mas também iriam segurar eles dentro dos ovários porque eles queriam que eles fossem liberados todos juntos para o dia da coleta. A primeira injeção que eu tomei foi no hospital mesmo, ela se chama Enlova 150U. Eu tomei uma ampola subcutânea e ela é dada na nossa barriga. Eu acho que também pode ser aplicada em outras regiões do corpo, mas as minhas todas foram aplicadas na barriga, ao redor do umbigo. Nessa consulta, eles me deram 4 ampolas de uma outra medicação que se chamava Orgalutran. Essa daqui, ó, por sorte eu tenho uma caixinha dela ainda, e só para vocês terem uma ideia de como era, tá? Ela vem já numa seringa pronta, assim, ó. Então, eu só tinha o trabalho mesmo de limpar a região da minha barriga e eu tinha que tomar ela todos os dias às 7 da manhã. Tinha que ser no horário bem certinho. Eu abria assim essa proteção e aplicava ela na barriga. Gente, eu tomei tanta injeção, não só no congelamento de óvulos, durante todo o tratamento eu tomei várias injeções. Eu tenho, aí eles falam, né, pra gente armazenar numa garrafa PET, assim, pra depois descartar numa UBS, no posto de saúde. Eu ainda tenho até hoje. Mas isso daqui não foi só no congelamento de óvulos, foi em várias vezes depois que eu tive que tomar na quimioterapia também, bastante injeção. Mas foi tranquilo, assim, não é nada muito dolorido. Tem dias que dói mais porque a nossa pele tá mais sensível, né? Mas normalmente eu achava tranquilo e eu mesma aplicava todas as vezes. Então, essa consulta foi dia 7 e o Orgalutran, eles me orientaram a começar a aplicar a partir do dia 11. Então, eu tomei no dia 11, 12, 13 e 14. Uma ampola dessa aqui por dia, de manhã. E no dia 14 foi o meu retorno ao hospital. Eles fizeram uma nova avaliação para ver como estava a evolução dos folículos, o crescimento dos folículos, a quantidade. E também me passaram uma outra medicação que eu teria que tomar via subcutânea, que era outra injeção. Essa medicação se chamava Merional. Eles aplicaram ela na hora e também me deram para eu aplicar ela em casa. Ela já era um pouco mais complicado do que a Orgalutran, porque vinham 3 ampolas assim, pequenininhas, com um pozinho, e uma ampola com um líquido que era para eu usar para diluir o pozinho que estava nas outras. Então eu achei um pouco complicado, mas depois eu peguei o jeito. Mas eles explicam e te mostram tudo no hospital, então fica bem claro. Se você não consegue aplicar também, você pode ir até uma farmácia próximo da sua casa que eles fazem essa aplicação. Essa primeira aplicação do Merional eu fiz no hospital no dia 14. No dia seguinte, dia 15 de fevereiro, eu tive que retornar ao hospital e eles aplicaram mais uma vez esse Merional e também o Orgalutran. E de novo, os médicos foram avaliando como estava o crescimento dos folículos.
Na sexta-feira, no dia 16 de fevereiro, eu não precisei ir até o hospital, mas eu tive que aplicar mais uma vez esse Merional, que foi aí que eu tive que fazer aquela diluição que eu expliquei, e também o Orgalutran em casa. Meu último retorno foi marcado para o dia 17, que era num sábado. Nesse dia, eu tomei mais uma injeção do Orgalutran. Então, vamos lá. Eu passei em consulta no dia 7, no dia 14, 15 e 17. E as injeções eu tomei no dia 7, depois só no dia 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então foram 8 dias tomando injeção. Mas, gente, de verdade, não é tão complicado assim. Eu, particularmente, achei tranquilo. O pior não foi tomar as injeções, mas foi o efeito que as injeções causavam. Porque imagina só, normalmente no nosso ciclo menstrual a gente libera de 1 a 2 óvulos. Nesse caso, eles estavam tentando formar o maior número de óvulos possíveis. Então, nossos ovários, eles ficam assim, estourando, super inchados. A sua barriga fica inchada. Eu lembro que no dia 17, que foi essa última consulta, eu já estava com cólica, com enjoo, assim, sentindo o corpo pesado. A sensação é uma TPM nível hard, assim. Então, isso que eu acho que é um pouco mais chato. Mas as injeções mesmo são tranquilas. Nessa consulta do dia 17, eles conseguiram ver que os óvulos já estavam em um ótimo estágio para coleta. Pelo que eu consegui encontrar aqui de informações, eu tinha 25 óvulos. Lembrando que não significa que todos esses óvulos vistos no ultrassom estão aptos para serem congelados. Mas quanto mais óvulos maduros a pessoa tiver, maiores são as chances de ter óvulos saudáveis para serem congelados. Nessa última consulta do dia 17, eles me deram a última medicação, que se chama Gonapeptil, também é uma injeção, e ela tem que ficar armazenada em geladeira. Então, para trazer ela do hospital para casa, precisa de uma bolsa térmica ou de um isopor com Gelox, para ela não perder os efeitos dela. E quando você chega em casa, precisa retirar imediatamente e colocá-la na geladeira. Essa medicação, ela tem um horário exato para ser administrada. Você precisa aplicar ela de 34 a 36 horas antes do procedimento de retirada dos óvulos. Então, eles me explicaram que como o meu procedimento seria na segunda-feira, no dia 19, eu teria que aplicar a injeção exatamente às 8 horas da noite do sábado, dia 17/2. Então, eu coloquei um despertador no meu celular e quando deu o horário certinho, eu fiz a aplicação. E aí, eu já tava com a barriga bem inchada, dolorida e não estava me sentindo muito bem. No dia 19/2, às 6 horas da manhã, eu teria que estar no hospital para fazer o procedimento de retirada dos óvulos. E eles me orientaram a ficar em jejum desde as 10 horas da noite no domingo e também que eu deveria ir com um acompanhante para o procedimento. A anestesia que é dada nesse caso é uma sedação, ela é mais leve. Eu que já fiz endoscopia, comparo com a mesma sedação que é feita na endoscopia. Eu não sei se é o mesmo tipo de medicamento, mas eu tô falando como eu me senti. Não é uma sedação forte, mas durante o procedimento você dorme e não vê nada, é bem tranquilo. Eu lembro que eu fiz a internação e um pouco antes de entrar pro centro cirúrgico, eu tava com bastante cólica, muita cólica. Minha barriga tava bem inchada. Depois que eu entrei no centro cirúrgico, que foi dado anestésico, aí eu já não vi mais nada, só acordei depois no pós-operatório. Foi bem rápido, umas 10h30 da manhã eu já tava indo embora. Eles só me deram um lanche, porque eu estava muitas horas em jejum, mas assim que eu voltei da anestesia, eu fiquei sob observação pouco tempo e já fui embora. O procedimento não é invasivo. Aquela medicação que eu tomei no sábado, ela era para liberar esses óvulos que estavam nos meus ovários, para que eles conseguissem aspirar no dia do procedimento. Então, eles aspiram esses óvulos que foram liberados e depois eles passam por uma lavagem e por uma análise para ver quais óvulos estão aptos para serem congelados.
Eu tinha cerca de 25 óvulos maduros no dia 17 que eu fiz o ultrassom. No dia do procedimento, eles conseguiram retirar 16 óvulos. E a médica me explicou que ainda teria essa análise para ver quantos realmente daria para congelar. Após o procedimento, eu fui para casa e eu lembro que eu ainda fiquei bastante tempo com a barriga inchada, com cólicas, e eu fiquei com muito enjoo. E eu tive um sangramento leve que os médicos já tinham me explicado que seria normal. Mas a menstruação mesmo só veio alguns dias depois. O procedimento foi no dia 19, a menstruação veio no dia 25 de fevereiro. Eles marcaram um retorno em consulta para o dia 23 de fevereiro, que era na sexta-feira daquela mesma semana. E nesse retorno eles me falaram quantos óvulos que estavam saudáveis e que eles conseguiram congelar. Pra falar a verdade, eu não lembro exatamente quantos foram, gente. Eu tentei procurar em todos os lugares aqui se eu tinha anotado em algum lugar isso ou se eu tinha mandado para alguém no WhatsApp essa informação, mas eu não achei. Na minha cabeça, eu acho que foram 8 óvulos congelados. Mas se não foram 8, foi mais ou menos isso, no máximo 10. Então, de 16, alguns tiveram que ser descartados. Eles conseguiram congelar mais ou menos metade. Mas a médica falou que era um número bom. E ela me explicou que então eu poderia começar meu processo de quimioterapia tranquila, fazer o meu tratamento tranquilo. Depois que eu terminasse o tratamento, quando o meu médico oncologista e mastologista liberassem, eu poderia começar a tentar engravidar. Primeiro, eu tentaria engravidar de forma natural. Caso passasse uns 6 meses e eu não engravidasse, aí eu poderia recorrer aos óvulos que estavam congelados para fazer uma fertilização in vitro. E aí sim eu utilizaria esses óvulos congelados caso fosse necessário. Ela me explicou que desses que eu congelei, poderia acontecer de quando eles fossem descongelados, alguns também não sobreviverem, mas que dessa quantidade normalmente eu conseguiria utilizar de 2 a 3 óvulos após o descongelamento e que as chances eram grandes de eu conseguir engravidar através deles caso eu não conseguisse naturalmente. Gente, pra mim foi muito importante poder fazer esse processo, porque durante o câncer você já tem tantas preocupações e essa questão de ter filhos para nós é tão importante. Então poder saber que nós temos uma garantia, um plano B, né, caso a gente tenha dificuldade de engravidar daqui a algum tempo, foi muito tranquilizante. Então, se você descobriu que tem câncer, que vai ter que passar pela quimioterapia e deseja ter mais filhos, eu te aconselho a ir atrás de informações também sobre o congelamento de óvulos antes de iniciar o tratamento. E graças a Deus, deu tudo certo no tempo exato que eu precisava fazer o congelamento antes de começar a químio. No próximo vídeo eu vou falar sobre o início do processo da químio e vocês vão ver que as datas foram muito certinhas assim. Então, uma mensagem que eu fiquei pensando muito quando eu estava planejando gravar esse vídeo, que eu queria deixar para vocês também, é sobre o tempo de Deus para cada coisa. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, fala exatamente sobre isso. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, se você tem câncer ou não, às vezes está passando por um processo de infertilidade, que eu acredito que seja muito difícil também, saiba disso, que Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas. E às vezes a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo, da maneira que a gente acha que é melhor. Mas pode ter certeza que Deus tem o tempo certo e Ele orquestra as coisas para serem realizadas naquele momento exato, porque sempre vai ser o melhor. Ele sempre tem o melhor, como eu já falei aqui várias vezes. Então confia nele, entrega nas mãos dele e pede para ele, Senhor, faz as coisas no tempo que o Senhor tem para minha vida. Eu entrego nas tuas mãos e eu confio em ti. Tá bom, pessoal? Pro vídeo de hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, se você tem algo a mais para contribuir, fique à vontade nos comentários e um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!